Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso novo Código de Processo Civil. Muito feliz em ter os meus queridos amigos ingressando aí novamente, para que a gente possa trocar algumas ideias, né, ainda aqui rapidamente, sobre os nossos novos dispositivos, né, meus amigos? Eu queria agradecer imensamente aí todo o carinho que eu venho recebendo de vocês, principalmente em relação ao nosso primeiro comentário. Muito obrigado, meus amigos que estão escrevendo, né, que estão compartilhando, que estão divulgando o nosso Periscope. É uma satisfação realmente muito grande e um empenho muito grande de minha parte também para que traga alguma coisa, algo, né, não alguma coisa, mas algo realmente responsável e que seja de qualidade, para que a gente possa então fazer uma abordagem sobre esses novos dispositivos. Não nos esqueçamos, meus amigos, que hoje, exatamente hoje, nós estamos a menos de 100 dias, né? Que fique bem claro isso para todos nós, estamos a menos de 100 dias da entrada em vigência do nosso novo Código de Processo Civil, tá bom, meus amigos? Perfeito. Bom, eu queria então aproveitar e dar continuidade ao exame dos nossos dispositivos, novos dispositivos. Muita gente vem perguntando assim: poxa, Maurício, você vai falar cada vez que você entrar sobre um artigo somente, né? Não, eu vou falar dentro do possível. Vou falar de 2, vou falar de 3. Tá todo mundo falando da minha camisa, né? Minha camisa é do Real Madrid, porque eu gosto bastante de... quando viajo, comprar camisas de futebol. Eu sou um apaixonado pelo futebol, rapidamente, mas sou torcedor do Santos Futebol Clube, né? Quero deixar isso bem claro. Sou um santista de carteirinha mesmo, né? Literalmente sócio, torcedor e tudo mais. É isso aí, meus amigos. Vamos lá então, vamos bater um papinho sobre os nossos artigos 2º e 3º. Eu continuo tendo aquela dificuldade de colocar o 2º e o 3º, né? Estou tentando ali, como me deram uma sugestão no dia de ontem, né, de ficar apertando o número, que aí aparece 2º e 3º, mas não estou conseguindo. De qualquer maneira, são esses os nossos dois dispositivos de hoje. Dentro do possível, pessoal, eu quero também adiantar para vocês, pode ser que eu faça 3, 4 artigos num Periscope só. Vai depender, é claro, do conteúdo, porque não adianta nada eu vir aqui jogar obviamente, informações para vocês sem que tenham respaldo, sem que tenham resguardo, né? É muito fácil eu vir aqui e falar: o artigo 2º traz esse pensamento, o 3º... Não, eu gosto de aprofundar um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Vamos lá? Bom, gente, artigo 2º, vamos começar com ele. Leitura do artigo 2º. Primeiro, pessoal, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Nós estamos fazendo uma abordagem, é claro, da base principiológica, como eu disse. O artigo 1º, ele nos menciona, melhor dizendo, né, que o processo civil deve ser estudado à luz da Constituição Federal, ou seja, é o chamado modelo constitucional do direito processual civil. E vamos até o artigo 11, basicamente só falando de princípios. Eu digo artigo 11, pessoal, porque o artigo 12, ele na verdade não se constitui num princípio, ele se constitui numa regra, quando ele fala da chamada ordem cronológica de julgamento. Aliás, dispositivo que já terá a sua redação alterada, nós sabemos, porque existe um PL, o PLC, né, Projeto de Lei da Câmara, número 168, de 2015, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que só falta ser votado em plenário agora. Esse PL vai alterar a redação do artigo 12. Mas voltando ao artigo 2º, pessoal, vocês perceberam? Nós temos dois dispositivos do CPC vigente que estão inseridos e são abrangidos agora por um único artigo do novo Código de Processo Civil. Do CPC de 73, do CPC vigente, nós temos o artigo 2º e o artigo 262 agora inseridos em um único dispositivo no novo CPC, que é o artigo 2º. Basicamente, quais são esses princípios inseridos no artigo 2º, pessoal? Acompanhem comigo. O princípio o princípio da inércia, o princípio dispositivo e o princípio do impulso oficial. Então temos dois princípios ali, eu vou repetir. Princípio da inércia ou princípio dispositivo, aquela ideia, né, de provocação do Poder Judiciário, dele não poder agir de ofício, exceto nas hipóteses autorizadas legalmente. E, depois de acionado o Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário ser o responsável pelo chamado impulso oficial, ou seja, fazer com que o feito tramite regularmente
até chegar à prestação da tutela jurisdicional almejada, ou seja, se for em primeira instância, né, até se chegar na sentença. Se for uma demanda de competência originária dos tribunais, até se chegar no respectivo acórdão. Então vejam, o artigo 2º do novo CPC conjuga, e a gente não vai mais esquecer isso, dois princípios do CPC vigente. Quais sejam? Princípio da iniciativa, né, ou da inércia, ou princípio dispositivo, e o segundo princípio, que é o chamado princípio do impulso oficial. A ideia do artigo 2º, meus amigos, também é deixar bem claro que em algumas situações o próprio magistrado poderá agir de ofício. Nós sempre citamos, ainda sob a vigência do CPC vigente, nós sempre citamos que uma dessas situações, uma dessas hipóteses, é aquela consagrada no atual artigo 989. O artigo 989 diz o quê, pessoal? Que o juiz pode determinar a abertura de inventário de ofício. Esse 989 não foi repetido, volto a dizer para todos vocês, no novo CPC. Então vamos deixá-lo de citar como exemplo. Temos vários outros exemplos. Por exemplo, né, com perdão da redundância, os artigos 536 e 538 do novo CPC, eles autorizam que o juiz dê início de ofício a execução de sentença, né, que impõe a prestação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Né? Isso não acontece com a execução de sentença que condena ao pagamento de quantia certa. Outro exemplo, claro mesmo, meus queridos amigos, né, de iniciativa de ofício pelo próprio magistrado no novo CPC. O chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Muita atenção, viu, meus amigos? Essa é uma baita de uma novidade. A gente vai usar um periscope de pelo menos uns 20 minutos, meia hora, só para falar de IRDR, mas é uma das grandes novidades. É possível, então, que dê início à instauração desse incidente de ofício. Também conflito de competência, o novo CPC deixa muito claro que isso pode se dar de ofício. Incidente de arguição de inconstitucionalidade também é uma outra possibilidade elencada ali no artigo 948 do novo CPC. Então, pessoal, repetindo e para deixar bem claro, o artigo 2º ele transcreve, ele repete duas ideias já consagradas, né, de dois princípios do CPC vigente. Princípio da iniciativa, princípio da inércia, princípio dispositivo, como também nós temos o chamado princípio do impulso oficial, inseridos ambos esses princípios no artigo 2º do novo Código de Processo Civil. Tá bom? Acho que nenhuma novidade, né? Apenas a conjugação de dois princípios e de dois dispositivos do CPC vigente no novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Vamos lá para o artigo 3º, pessoal. Redação do artigo... só lembrando, viu, pessoal? Só lembrando, para ficar bem claro para todos. Muito obrigado, Luana, pelo carinho. Luana Caroline. Apenas lembrando, né? O dever de impulso oficial, ele não se estende à fase recursal. Todos nós sabemos disso, né? Instauração aí depende, obviamente, de provocação do interessado. Exceto, né? Nós temos que lembrar do chamado reexame necessário, né? Ou recurso necessário, que nós podemos afirmar para fins de concurso, não para fins acadêmicos, mas para fins de concurso, reexame necessário, que é o que nós chamamos de condição de eficácia da sentença. Lembram aquelas hipóteses inseridas no artigo 475, meus amigos? Pois é, o artigo 475 do CPC vigente diz que nós somente teremos, né, reexame necessário naquelas condenações acima de 60 salários mínimos. O novo CPC ele dá uma mudada radical nesses valores, né? Agora os valores são de 1.000, de 500 e de 100, mas a gente vai usar um dia só para falar também sobre as novas possibilidades, né? Os novos valores inseridos para fins de reexame necessário. Tá bom? Vamos lá, artigo 3º. Artigo 3º. E aí eu quero interagir um pouquinho com vocês. Pode ser, pessoal? Vamos lá? Eu acho que a conexão tá legal. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado pelo carinho. Acho que esse aqui dá pra gente interagir. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 3º. Quem é que se lembra dessa redação, pessoal? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Vocês já viram isso escrito em algum lugar?
Vamos lá, quero ver se o pessoal então vai dar... Boa, nossa, rapidinho aí, nosso querido Igor Rafael, Leonardo David, Beatriz Conduru, perfeito, artigo 5º, Diogo KP, perfeito, artigo 5º, inciso 35. Então vamos lá, vamos interagir novamente. Perfeito, eu já ia perguntar, mas já escreveram. Ana Carolina Barbosa, minha querida amiga, já escreveu ali, princípio da inafastabilidade, né? Do exercício da função jurisdicional. Exatamente isso, pessoal. Princípio da inafastabilidade, do controle jurisdicional ou do exercício da função jurisdicional. Aquilo que eu já mencionei para vocês, perfeito também, ótimo, Nathalie Valério, perfeito. Acesso à ordem jurídica justa, podemos dizer, direito de acesso à justiça e o acesso pleno, né? Passando principalmente no que diz respeito ao chamado devido processo legal, né? E aí depois a gente pode até mais para frente, no outro periscope, a gente falar de devido processo legal formal e substancial, né? Que a gente está muito acostumado com o formal e a gente esquece do substancial, que teve origem nos Estados Unidos, mais precisamente no direito anglo-saxão. Esse é um que a gente precisa trabalhar mesmo, não é? Mas voltando, pessoal, então o caput do artigo 3º é uma repetição de um dispositivo constitucional. Pergunto eu para vocês, isso é bom, pessoal? Isso é bom. Vocês entendem que é interessante? Eu já falei quando comentei o artigo 1º com vocês, qual é a minha opinião. Mas vocês acham que é interessante uma lei abaixo da Constituição, uma legislação infraconstitucional, repetir praticamente a redação de um dispositivo constitucional, ou chamado clone constitucional, como diz Vargas Fé, ou Vargas Fé, né? Imagino. Vocês acham que é interessante, pessoal? Vejam só, é muito bom o reforço, né? Ótimo. Dr. Roldão, um grande abraço para o senhor também, meu querido amigo. O que é que vocês acham? Eu vejo como uma situação bastante interessante. Tem um caráter pedagógico, né? Boa, Disa, reforça os princípios. Reforça aquela ideia já inserida na Constituição e que parece-me que nós fechamos os olhos, né, para esses princípios, para muitos deles, né? Nós vamos falar de contraditório, vamos falar de fundamentação, vamos falar de publicidade, verdade, Frederico, irradia os direitos fundamentais. E quando você transcreve para uma legislação infraconstitucional um texto, ou melhor dizendo, a redação de um dispositivo da Carta Magna, o que é que você está fazendo? Você está falando o seguinte, olha, já existe um texto maior, dentro daquela hierarquia normativa preconizada por Kelsen, já existe um texto maior, esse texto maior dita, obviamente, né, e coloca para todos um direito fundamental de acesso à justiça que precisa ser observado na sua plenitude, e para reforçar isso eu vou inseri-lo no contexto de uma legislação infraconstitucional, para dizer, olha, se eu buscar o judiciário precisa me dar uma resposta, seja examinando o mérito, seja não examinando o mérito, mas nem que seja uma simples ameaça. Esse pleito que foi levado ao conhecimento do judiciário precisa ter, obviamente, uma resposta. Mais ainda, pessoal, eu vou além. Está consagrado o direito constitucional de ação. Essa que é a grande verdade. Nós precisamos trazer também enfatizar esse raciocínio, pessoal. Por quê? A partir do instante em que a própria Constituição Federal diz que todos têm acesso à ordem jurídica justa, esse acesso deve compreender qualquer situação concretamente deduzida, seja uma ameaça, seja uma lesão efetiva. Eu vou repetir, seja uma ameaça, seja uma lesão. E tem um detalhe muito importante, pessoal, muito importante aqui. O novo legislador, ele colocou a ameaça na frente da lesão. A Constituição Federal, vocês podem dar uma olhada. Ela fala de lesão ou ameaça. Isso mesmo, Vargas Fé. Exatamente, para dar ênfase à chamada tutela provisória, né? Muito bem, Vargas Fé, né? Acredito que seja assim, né, minha querida amiga? Pois bem, é exatamente isso. Para dar essa ênfase à chamada tutela provisória, que primeiro vem a ameaça e posteriormente vem a lesão. De qualquer maneira, pessoal, basicamente, né, sobre o caput do artigo 3º, é isso que nós gostaríamos, né, de mencionar para todos vocês. É uma repetição do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Cai muito em primeira fase, todos nós sabemos disso, não é? Minha querida amiga Silvânia, um grande abraço, Beatriz Conduru também.
Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar agora 3 parágrafos, né, que acompanham o artigo 3º. O primeiro deles diz respeito à arbitragem. Parágrafo 1º, pessoal, dizendo o seguinte: é permitida a arbitragem na forma da lei. Bom, o que esse parágrafo 1º nos diz, né? Ele nos diz o óbvio. A arbitragem já é permitida pela Lei 9.307, de 23 de setembro, se eu estiver enganado, me corrijam, mas acredito que é essa data mesmo, 23 de setembro de 1996, né? E que foi modificada pela lei, recentemente, pela Lei 13.129, 13.120, essa eu tenho certeza, 13.129 de 2015. O que o novo CPC diz é, olha, a arbitragem ela é autorizada, ela é permitida na forma da lei, com todos aqueles mecanismos ali. Muito obrigado, Ricardo, por ter informado. E com todos os mecanismos, com todos os dispositivos inseridos nesse ordenamento. Tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe importantíssimo que nós precisamos refletir, né? Nós precisamos trazer aqui agora. Sempre que nós falarmos de arbitragem, haverá uma discussão sobre o fato de a arbitragem ser o quê, pessoal? Jurisdição propriamente dita ou a arbitragem ser um equivalente jurisdicional. Recentemente até me foi perguntado o seguinte: Maurício, caiu numa prova de primeira fase, não sei se a banca era CESP, se era FCC, eu não me recordo, meus queridos amigos, e eu peço desculpas a vocês. Mas caiu uma questão de primeira fase, perguntando se a arbitragem seria equivalente jurisdicional ou perguntando se seria jurisdição propriamente dita. Foi dado como alternativa correta, foi considerado pela banca, que a arbitragem seria jurisdição. É óbvio que a doutrina majoritária, pessoal, pensa em sentido inverso, pensa no sentido contrário. Se nós pararmos para pensar, pegarmos o professor Humberto Teodoro Júnior, professor Luiz Guilherme Marinoni, se nós pegarmos o professor Cássio Scarpinella Bueno, apenas exemplificando, professor Vicente Greco Filho, todos eles são claros, taxativos, no sentido de que a arbitragem é um equivalente jurisdicional. Não é jurisdição, até porque ela não tem como membros, né, obviamente, dos tribunais de arbitragem, aqueles regularmente investidos no cargo, ou seja, o princípio da investidura, que é um princípio inerente ao exercício da jurisdição, não é mesmo? O princípio da investidura não está diretamente relacionado ao exercício da jurisdição? Pois é, a arbitragem não tem. Portanto, meus amigos, apenas para reforçar o nosso entendimento, contrariamente ao que caiu nessa prova, que considerou como correto o fato de que a arbitragem seria a jurisdição, eu entendo, foi prova do... Boa, Raquel, muito obrigado. TJ do Mato Grosso do Sul, da VUNESP, muito obrigado por sua ajuda, minha querida Raquel. Eu, data máxima vênia e com o devido respeito, né, com toda a humildade possível, eu diria a vocês que a doutrina majoritária pensa de forma diversa. Nós estamos diante de um equivalente, como é, por exemplo, a autocomposição, como é a transação, como é a mediação, como é a conciliação, como são os julgamentos administrativos feitos, né, por tribunais, como por exemplo o próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas. Eu repito, né, eu entendo como equivalente jurisdicional e eu responderia isso, obviamente, numa primeira fase. O que é importante nós sabermos sobre arbitragem, pessoal? Apenas para que a gente passe para os demais parágrafos do artigo 3º. Nós sabermos que a arbitragem ela se rege pela chamada Convenção de Arbitragem. A convenção pode se caracterizar não somente por uma cláusula compromissória, como também por um compromisso arbitral. Isso aqui cai muito em primeira fase. Eu chego pertinho aqui de vocês para chamar a atenção. Vamos acompanhar juntos? Vamos só rapidamente uma distinção entre cláusula compromissória e compromisso arbitral? É tranquilo, meus amigos, é bem tranquilo. Pensem no seguinte. A cláusula compromissória é aquela cláusula inserida num determinado contrato, num determinado ajuste firmado entre as partes. É uma cláusula dizendo o seguinte, olha, se houver descumprimento de qualquer ajuste, né, que nós tenhamos colocado aqui nesse contrato, nós vamos, e essa cláusula vai dizer isso, nós vamos buscar o tribunal de arbitragem. Normalmente essas cláusulas, elas vêm ao final do contrato, como as cláusulas de eleição de foro. Elas vêm bem ali no finalzinho, né, dizendo o seguinte, olha, qualquer descumprimento desse ajuste que nós fizemos agora, ou celebramos agora, nós não vamos buscar o Poder Judiciário. Nós estamos ajustando, nos comprometendo, né, e compromissando a buscar um tribunal de arbitragem.
Se você coloca todos os requisitos mínimos, isso aqui é muito importante, pessoal, nessa cláusula compromissória, dizendo, olha, nós vamos buscar, por exemplo, o Tribunal de Arbitragem do Rio de Janeiro, vamos submeter ao árbitro X esse respectivo descumprimento do contrato. Se eu coloco todos os requisitos mínimos inseridos no artigo 10 da Lei 9.307 de 96, eu chamarei isso de cláusula compromissória cheia, tá bom? Essa é uma expressão que cai muito também em primeira fase e meu amigo e minha amiga não vai, obviamente, desconhecer, né, quando cair. Se por acaso eu só mencionar assim na cláusula compromissória, olha, eventual descumprimento de alguns dos ajustes, né, firmados nesse contrato, eventual descumprimento será solucionado por um tribunal de arbitragem ou pela arbitragem, né? Por exemplo, se nós mencionarmos isso sem os requisitos mínimos de indicação previstos no artigo 10, aí nós estamos diante de uma cláusula compromissória vazia, tá bom? Tem a cheia e tem a vazia, que são expressões alcunhadas pela doutrina. Tá bom, meus amigos? Muito importante nós lembrarmos isto sobre a arbitragem. Como o nosso tempo é relativamente curto, fica então para um próximo dia a gente falar de arbitragem com um pouquinho mais de tempo, né, de dedicação também, tá bom? Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vou ler os dois, meus amigos, do artigo 3º, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Pessoal, hoje eu postei no Face e também no Insta, né, uma dica sobre um julgado do STJ, sobre a possibilidade de se transacionar, né, após o acórdão ter sido proferido. Aliás, agradeço imensamente a minha querida amiga Ana Carolina, que encaminhou esse resumo para nós. Ana Carolina, que já é quase que uma magistrada, na verdade, já está assim, muito adiantada, já passou em exame oral, já está só esperando ser chamada. Ana Carolina encaminhou para nós esse julgado do STJ, recente, né, um julgado agora, a Odisa viu, né, minha amiga? Pois é um julgado recente, agora de outubro, fez parte até do último informativo, né, do STJ, e nós fizemos menção, é claro, a Ana Carolina fez, eu só reproduzi, aos parágrafos 2º e 3º. Vocês já perceberam, pessoal, que há uma tendência muito grande, né, da nova legislação, uma tendência de fazer valer as ideias de mediação, aquilo que está por trás de uma mediação, aquilo que está por trás de uma conciliação. Nós temos 11 artigos, meus amigos, o 165 ao 175, somente falando sobre mediação e conciliação. Além disso, temos os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, também falando sobre mediação e conciliação. E vários outros dispositivos mencionados, né, no nosso novo CPC, só enfatizando a mediação e a conciliação. O novo legislador, ele quer que isso aconteça. Muitos são céticos, meus amigos, céticos em relação à questão da mediação e da conciliação. Muitos falam assim, até aquele slogan do CNJ, né? Conciliar é legal. Poxa vida, pessoal, conciliar é legal. É ótimo, é óbvio e é ótimo, né, que ele seja legal. O grande problema que nós vamos enfrentar, eu já tive acho que a oportunidade de falar num vídeo aqui no Periscope, pessoal, o grande problema que nós vamos enfrentar diz respeito justamente à formação desses mediadores e desses conciliadores. É claro que sempre que possível, eu, por exemplo, como juiz, nós vamos incentivar a mediação e a conciliação. É óbvio também, meus amigos, que defensores públicos, procuradores do Estado, os sujeitos processuais incentivarão, sem sombra de dúvidas, a mediação e também a conciliação. O grande problema não é incentivar. O grande problema não é só mostrar as vantagens da mediação e da conciliação. O grande problema, na minha humilde opinião, residirá na formação dos conciliadores e dos mediadores. Vamos ter concursos para esses conciliadores? Esses concursos serão de responsabilidade? Eu falo que vamos ter porque o CPC fala que terão. Mas será que os nossos tribunais terão recursos financeiros para a realização desses concursos?
A remuneração será estabelecida, isso diz, a estrutura, essa é a palavrinha-chave. A remuneração será definida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. E outro ponto importante, pessoal, outro ponto extremamente importante, lembrando da redação do artigo 334. E aqui eu deixo esse pontinho de interrogação para vocês. Vocês acham que é importante manter a redação atual dizendo o seguinte, que a audiência de mediação ou conciliação será o primeiro ato procedimental a ser realizado? Mas é importante mesmo, pessoal, ou é interessante manter essa regra de que basta um deles querer para que a audiência se realize? Ou seja, o autor querendo e o réu, pouco importa se ele quer ou não quer a audiência, ela terá que ocorrer. O autor não querendo, mas o réu querendo essa audiência de mediação ou conciliação, ela terá que ocorrer. Sabem aquele ditado de que quando um não quer, dois não brigam? Será que vale a pena nós insistirmos na audiência de mediação ou de conciliação? São inúmeros os colegas que escrevem muito sobre mediação e conciliação. A professora Fernanda Tartucci é uma das grandes mestras, no que diz respeito à mediação e conciliação e tem posicionamentos extremamente importantes, interessantes para trazer para todos nós, mas é algo que eu ainda fico refletindo, pessoal, com muito respeito ao novo legislador. Honestamente, eu espero que nós tenhamos resultados positivos com essa audiência de mediação ou conciliação realizada logo no início do procedimento comum. Todavia, eu tenho as minhas dúvidas. Vocês sabem disso, eu sou otimista por natureza, mas eu não sei se nós teremos êxito, sucesso nessas audiências, porque se um não quiser, meu amigo, meu querido amigo e minha querida amiga, o juiz vai ter que marcar a audiência de mediação ou conciliação se o outro quiser. Quer dizer, esse um já não quer, mas o outro quer. Aí você marca a audiência. Esse um que não quer vai chegar no ato e vai falar assim, olha, excelência, eu estou aqui porque realmente a obrigatoriedade da audiência está prevista no novo CPC, mas eu quero só reiterar, não tem conciliação nenhuma. E aí nós vamos perder pauta, não é? Nós vamos perder tempo, o feito não terá aquele prosseguimento, que nós gostaríamos que tivesse, não terá aquela regularidade, aquela duração razoável que nós gostaríamos de ter. Então, fica aí, meus amigos, o questionamento para vocês. Vale a pena nós termos ainda a obrigatoriedade, eu não digo que não vale a pena a audiência de conciliação ou mediação, mas a obrigatoriedade de que ela seja realizada, Será que ela deve ser mantida? Fica aí o questionamento para todos vocês, tá bom? Meus amigos, é isso, nós terminamos então os artigos 2º e 3º. Leca Faleiro está sempre com a gente. Leca, um grande abraço para você, muito obrigado. Convidou 5 pessoas, é uma honra tê-la aqui. Leonardo, David, Gilbo, meu querido amigo aí de Ribeirão Preto, precisamos nos encontrar, hein? Beatriz Conduru, querida, sempre presente. Jaque Camilo, Érica Martins, Tata Capela, muito obrigado a todos, pelo carinho. E, enfim, matamos 2 dispositivos, tá bom, pessoal? Nathalie Valeiro, pessoal de Porto Alegre, nossa, todos, meus amigos. Ed Freire, não dá para ver tudo, meus amigos, para ler tudo, tá bom? Muitas mensagens aqui, um grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Vimos 2 dispositivos, Grande abraço, meus queridos amigos de Goiânia, estivemos aí nesse final de semana na pós-graduação da ATAMI, foi uma maravilha, foi maravilhoso, excelente, fiz novos e queridos amigos para sempre. Tá bom? Pessoal, dentro do possível, 2, 3 artigos e eu fico muito grato. Espero que vocês realmente estejam gostando. Tá? E um grande beijo para minha cidade natal, minha cidade de coração, minha Santos também aí, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e a gente se encontra logo aí nos próximos vídeos do Periscope. Muito obrigado pelo carinho. Até mais, meus amigos.